Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Estou aqui eu, daqui a pouquinho a Dulce está entrando também e vamos dando continuidade nessa leitura que está maravilhosa, né? Maravilhoso. Olha só, então no livro digital que a gente está acompanhando aqui, nós estamos na página 46, experimento 2. Eu vou começar a leitura. Aqui, ó, minha amiga chegou. Oi, amore! Cheguei chegando. Tudo bom? Tudo. Então, tá bom. Vou começando a ler o experimento 2, tudo bem? Tá ótimo, que eu ainda nem abri aqui. Vai lá. Então tá. Experimento 2, na página 46. As pesquisas têm mostrado, sem sombra de dúvidas, que as emoções humanas exercem influência direta sobre o modo como as células funcionam no nosso corpo. Durante a década de 1960, cientistas trabalhando para o Exército dos Estados Unidos investigaram se nossas sensações continuavam tendo o poder de afetar células vivas, especificamente o DNA, nos casos de essas células não serem mais parte do corpo. Em outras palavras, as emoções ainda exercem efeito positivo ou negativo sobre amostras de tecidos retiradas do corpo? Olha a pergunta. A sabedoria convencional tenderia a presumir que não, porque deveríamos ter essa expectativa. Lembremos-nos mais uma vez do experimento de Michelson Morley, de 1887, cujos resultados acreditávamos que iriam demonstrar a inexistência de algo lá fora, capaz de conectar qualquer coisa do mundo com qualquer outra coisa, seguindo uma linha tradicional de pensamento. Uma vez que tecidos, pele, órgãos ou ossos são removidos de uma pessoa, qualquer conexão do corpo com essas partes não deveria mais existir. Entretanto, a experiência nos demonstrou que algo muito diferente, na verdade, acontecia. Uau, né? Em um estudo de 1993, conforme publicado no jornal Advances, o Exército executou experimentos para determinar precisamente se a conexão de emoção com DNA continua depois de uma separação. E caso continue, até que distância? Os pesquisadores começaram por reunir DNA e um esfregaço, e um esfregaço de tecido do interior. Opa! Olha aqui, tá até caindo meu negócio aqui, gente, pelo amor de Deus. Só um minutinho. Emoção. Fica aí, fio. Não emociona, não. Calma. Cadê aqui, ó? A amostra. Os pesquisadores começaram por reunir DNA e um esfregaço de tecido do interior da boca de um voluntário. A amostra foi isolada e levada para outra sala no mesmo edifício. E então, eles começaram a investigar o fenômeno que a ciência moderna afirmava que não deveria existir. Em uma câmera especialmente projetada, o DNA foi medido eletricamente para verificar se ele respondia às emoções da pessoa de onde ele tinha sido retirado, o doador, confinado em uma sala distante dali, a várias dezenas de metros. Gente, olha isso, que da hora. Procurem. Deixa eu só passar um verdinho aqui. Nessa sala estavam sendo mostradas ao doador diversas imagens de vídeo. A exibição dos vídeos tinha sido montada tensionando despertar emoções no espectador e incluía filmagens de cenas de guerra, imagens eróticas e comédias. O que se desejava era que o doador experimentasse um espectro de emoções reais durante um breve período. Enquanto isso lhe acontecia, a resposta do seu DNA era medida em outra sala. Observou-se que, quando o doador passava
por altos e baixos emocionais, suas células e seu DNA mostravam uma poderosa resposta elétrica no mesmo instante. Apesar de a distância entre o doador e as amostras ser de dezenas de metros, o DNA agia como se estivesse fisicamente conectado ao corpo dele. A pergunta é: por quê? Esse experimento tem uma nota de rodapé que eu gostaria de evidenciar. Durante os ataques de 11 de setembro ao Pentágono e ao World Trade Center, nos Estados Unidos, eu estava viajando pela Austrália para divulgar um livro. Quando voltei a Los Angeles, tive a sensação nítida de estar de volta a um país diferente daquele que eu deixara havia apenas 10 dias. Ninguém estava viajando. Os aeroportos, os estacionamentos estavam vazios. O mundo tinha se transformado enormemente. Eu tinha programado fazer uma palestra em Los Angeles logo depois do meu regresso. E ainda que tudo indicasse que poucas pessoas estariam presentes, os anfitriões tomaram a decisão de manter a programação original. Quando as apresentações começaram, concretizaram-se os receios dos programadores do evento. Apenas meia dúzia de ouvintes tinham comparecido. Quando cientistas e autores começaram suas palestras, era como se estivessem palestrando para o outro. Eu tinha acabado de dar minha contribuição sobre a natureza interligada de todas as coisas, incluindo a apresentação do experimento do exército, esse que descrevo acima. Durante o jantar naquela noite, um colega palestrante me procurou, agradeceu-me pela minha apresentação e me informou que tinha participado do estudo que eu havia relatado na minha palestra. Para ser exato, tratava-se do Dr. Cleve Baxter, que havia projetado o experimento para o Exército, como parte de um projeto em andamento. Seu trabalho pioneiro, dizendo respeito aos efeitos das intenções humanas sobre as plantas, tinha levado a experiência com finalidades militares. O que o Dr. Baxter disse em seguida é o motivo pelo qual conto a história aqui. O exército interrompeu os experimentos quando o doador e o DNA estavam ainda no mesmo edifício, separados por uma distância de apenas dezenas de metros. Entretanto, em prosseguimento àqueles estudos iniciais, o Dr. Baxter descreveu como ele e sua equipe continuaram as investigações a distâncias ainda maiores. Certa vez, a distância entre o doador e as suas células chegou a 563 quilômetros. Caracas! Além disso, a marcação do tempo transcorrido entre a sensação do doador e a resposta da célula foi feita por um relógio atômico localizado no Colorado. Cada vez que o experimento foi executado, nenhum segundo se passou entre a emoção e a resposta da célula. O efeito foi simultâneo. Olha que lindo isso, Dulce. E a marcação do tempo transcorrido foi igual a zero, independentemente das células estarem no mesmo quarto ou separadas por centenas de quilômetros. Os resultados foram os mesmos. O DNA do doador reagia como se ainda estivesse conectado, de alguma forma, ao corpo do doador, todas as vezes que o doador experimentava uma emoção. Por mais fantasmagórico que isso possa parecer a princípio, consideremos que se existe um campo quântico unindo toda a matéria, tudo deve estar e continuar interligado, ou como expõe de modo tão eloquente o Dr. Jeffrey Thompson, colega de Cleve Baxter. Não há um lugar específico onde realmente um corpo comece ou onde ele termine.
Resumo do experimento 2. As implicações desse experimento são vastas e, até certo ponto, estonteantes. Se não podemos separar as pessoas de partes do seu corpo, isso significa que quando um órgão vivo é eficientemente transplantado para outro ser humano, ambos os indivíduos permanecem conectados um ao outro de alguma maneira. Gente, que babado. E doação de sangue? Não, então, menina. Doação de plasma, doação de sangue. Pois é. E assim, talvez isso explique de outras maneiras, né? Talvez um meio de você minimizar a rejeição de órgãos, né? Se você, vamos supor, se você fala, mas o órgão está vindo de uma pessoa morta, sabe? Mas hoje você sabe que existem meios de você transcender em tratamento essa fisicalidade, né? Então, será que não seria uma questão de esclarecimento ou aceitação da outra parte, né? Para que deixasse uma vibração mais amena para aquele que está recebendo? Aí já começa a abrir o leque para várias possibilidades, né? Não, mas aí tem a questão do tipo sanguíneo, tem várias questões envolvidas, né? Tudo que é diferente do nosso corpo é estranho ao nosso corpo, entende? Até mesmo quando a mãe tem um bebê que o sangue é diferente, tem problema ali. Sabia? Quando a mãe, por exemplo, é sangue negativo. E o bebê é sangue positivo, por exemplo. Então, mas se tudo isso começa num campo energético antes de fisicalizar, você entende? Desculpa, gente. Ai, gente. Fala. Então, não, eu concordo que o trabalho energético poderia minimizar. Mas, assim, eu não sei se... Tem a parte física. Não, eu acho assim, tem a parte física, né? E para além do físico, existe várias possibilidades que podem ser feitas, né? A forma como eu vejo. Bom, deixa eu ver aqui, ó. Em um dia qualquer de nossa vida, entramos em contato com dezenas, algumas vezes com centenas de pessoas, e muitas vezes esse contato é físico. Cada vez que tocamos uma pessoa, ainda que mediante um simples aperto de mão, vestígios do seu DNA permanecem conosco, sob a forma de células da pele que ela deixa em seu corpo. Ao mesmo Imagina tempo... quem fica querendo fazer igual o chuchu na cerca, igual você fala. Ah, né? Agora você já sabe, né? Imagina quantos fluidos de DNA, né, fica no corpo da outra pessoa. Verdade. Pois é muito DNA, é muita coisa envolvida. Aí o que acontece efetivamente, eu vou falar, é aquela pessoa que fala assim, nossa, eu tô tão quebrada, eu tô tão, nossa, sem motivação para nada, eu não consigo fazer nada, eu não consigo ir bem com meu marido, ir bem com meu namorado, nada flui. Amiga, como é que tá o campo? Como é que tá seu campo, né? Olha para isso. E não é a gente está falando, não, hein, gente? Aí, ó, um monte de experimento aí, ó, falando das coisas que a gente já fala também. Então, aqui, ó, em um dia qualquer da nossa vida, entramos em contato com dezenas, algumas vezes com centenas de pessoas, e muitas vezes esse contato é físico. Cada vez que tocamos uma pessoa, ainda que mediante um simples aperto de mão, vestígios do seu DNA permanecem conosco, sob a forma de células da pele que ela deixa de seu corpo. Ao mesmo tempo, algumas de nossas células também passam para outra pessoa. Será que isso significa que continuamos ligados às pessoas que tocamos desde que o DNA das células compartilhadas esteja vivo? E, se assim for, até que ponto essa conexão permanece?
E qual a profundidade dessa ligação? Uau, ótimas perguntas. E a resposta a essas perguntas é sim, aparentemente essa ligação existe. Entretanto, a qualidade dessa conexão parece ser determinada pela intensidade da consciência que nós temos de sua existência. Uau, vamos de amarelinho. Tudo de amarelo. Muito legal. Olha só, todas essas possibilidades ilustram a magnitude. Eu vou até o experimento 3, aí a gente para conversar. Todas essas possibilidades ilustram a magnitude do que essa experiência está nos mostrando. Ao mesmo tempo, também lança a fundação para alguma coisa mais profunda. Se o doador ou a doadora experimenta emoções corporais e se o DNA responde a essas emoções, algo deve estar viajando para o outro, de um para o outro, de maneira a possibilitar que a emoção saia de um lugar e chegue ao outro. Não é mesmo? Sim. Não vai e volta e está tudo certo. Talvez sim, ou talvez não. Já começou esse povo da ciência. Talvez sim, talvez não. Esse experimento pode estar nos mostrando algo mais, uma poderosa ideia tão simples que poderia passar despercebida facilmente. Talvez as emoções do doador não precisem de maneira alguma viajar. Talvez a energia não precise viajar do doador para uma localização distante para exercer seu efeito. As emoções da pessoa já estavam no DNA e em vários outros lugares, por sinal, no instante em que foram criadas. Essa menção é feita aqui, tendo em vista plantar a semente de surpreendente possibilidade a ser examinada com merecida atenção no capítulo 3. Interessante isso daqui, Lúcia. Marca aí. A conclusão. A razão pela qual escolhi compartilhar esse experimento é simplesmente a seguinte. A conexão entre o DNA e o doador, seja ela qual for, exige simplesmente exige a existência de algo fazendo a união de um ao outro. O experimento sugere 4 coisas. 1. Existe uma forma de energia entre os tecidos vivos que não era reconhecida no passado. 2. As células e o DNA se comunicam por meio desse campo de energia. 3. A emoção humana exerce influência direta sobre o DNA vivo. 4. A separação pela distância, aparentemente, não é importante para os efeitos observados. Olha que babado. Muito interessante, né? Demais! Deixa eu diminuir aqui meu volume, senão eu vou ficar gritando aí na sua cabeça. Ah, o meu também tá alto. Não, mas é que aí... Melhorou? Melhorou. Então tá bom. Então, isso é muitíssimo interessante, isso, né? Quando você estava lendo, eu fiquei pensando, a gente doa sangue, a gente recebe, né? Então, tá vendo? Ó, os testemunhas de Jeová já sabia de alguma coisa que a gente só criticava, tá vendo? Mas é aquela história, né? Ninguém está falando aqui que também isso é ruim de alguma forma, né? A gente... O cabelo tá esquisito. Se fosse ruim, haveria uma separação. Se isso nos prejudicasse, haveria uma separação, haveria uma forma de proteção. Entende? Se você pega na mão da pessoa, dá um beijinho no rosto, sabe? Você inevitavelmente está trocando DNA, está trocando células. O tempo, ô Dulce, e assim, tem um lance que é bem interessante, né? Para a gente não pirar, porque
Tem pessoas meio neuroticistas, sabe assim? Tem medo de ser contaminado com germes, com vírus, com isso, com aquilo, que já são resistentes a toque, de uma forma geral. Eu não sei se você conhece, mas eu já tive a oportunidade de conviver com pessoas assim. Elas realmente é uma vida conflituosa. É difícil para eles viverem no mundo, porque é o tipo de coisa assim. Vamos para um barzinho. Vamos comer uma bacia de pipoca. Todo mundo coloca a mão ali para a pessoa fica em sofrimento. Não, Ela nem come. assim, aí tem que morar na Inglaterra, entendeu? Porque brasileiro, então, brasileiro adora, né? Já fala oi abraçando, pegando, Cuspindo na conversa cara, né? pegando. Não pode vir para o Brasil nem para a Itália, entendeu? Não pode. Porque a gente é assim, a gente é desses, né? E Oi, aí Marcelo. outro dia eu Boa vi a doutora tarde. Beatriz falando exatamente disso. Ei, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Eu vi a doutora Beatriz falando justamente disso, sabe? Do quanto, às vezes, a pessoa ela tem uma questão de cultura mesmo, né? Porque, por exemplo, os ingleses eles são muito reservados por uma questão de cultural, e também eles são muito reservados e tímidos. Parece não, né? Mas são. E aí, quando chega um brasileiro lá, o brasileiro fala que eles são frios por causa do jeito deles. E eles ficam correndo de brasileiro, porque para eles é um terror lidar com brasileiro, porque brasileiro conversa pegando. Uhum. E isso para eles é terrível. Então tem essas questões, né? Então a pessoa às vezes tem uma cultura mesmo de é um respeito ao ponto de achar que o toque é um desrespeito, E os né? orientais também têm isso, só que já com uma concepção um pouco mais energética, né? Tanto que, assim, muitos orientais, eles se cumprimentam, tipo, à distância, né? Tipo, é aqui, basta a gente se olhar, essa comunicação basta, né? E também o zelo no cuidado de não levar, de descalçar os pés para entrar em casa, né? Então, já tem uma relação mais energética, assim, nas coisas, né? Então, é bem interessante. É muito de cultura mesmo, né? Muito, muito legal isso tudo. Mas eu fiquei assim abismada quando, nesse experimento que o livro traz, quando ele coloca essa questão de resposta simultânea, né? Assim, em tempo real, cara. Então, assim, tá acontecendo. Mais rápido do que a velocidade da luz. Muito louco Eu acho isso que até tudo. por isso que eles chamaram de DNA fantasma, porque com relação à transmissão de pensamento, transmissão de informação, né, que é mais rápido do que a velocidade da luz, Einstein chamou de efeito fantasmagórico, Agora. porque falou que tinha que ser alguma coisa fantasmagórica para ser mais rápido do que a luz, não era uma coisa natural, entendeu? Mas isso é só uma forma de defender a teoria dele, né? Não tem nada de errado nisso. E nem tá errada a teoria de que existem coisas que são mais rápidas do que a velocidade da luz. São. Sim, Ponto. muito mais. E tem tanta coisa ainda a ser vista e descoberto, né? Eu tenho para mim que assim, a gente ainda vai vivenciar muita coisa. E as novas gerações, as futuras gerações, nossa, Eu não eu sei acho o que ele vai falar aqui no experimento 3, mas eu estou lendo um outro livro que mostra como que a gente influencia o DNA. É muito incrível, sabe? Então, fizeram experimentos e fizeram para testar se a nossa mente e as nossas emoções influenciam o DNA, separaram vários grupos de pessoas. Um grupo de pessoa orou só emocionalmente, né? é, Só botou a emoção ali no negócio para o DNA, né? Teoricamente assim, você vai orar aqui para esse tubo, eram tubos de ensaio com amostras de DNA.
Então, você vai orar, sem uma coisa específica, tá? Você vai orar aqui. Então, você coloca toda a sua emoção aqui. O outro ia pensar positivo, mas também sem nada específico. O terceiro grupo ia colocar, ia pensar estar enrolando ou desenrolando o DNA, porque o DNA, o desenho do DNA é igual uma molinha, né? Isso. Então, eles iam pensar que estavam enrolando ou desenrolando o DNA, e a emoção tinha que ser assim, de que tá. E colocar emoção naquilo, entendeu? Então, e associar a emoção e esse pensamento intencional de enrolar e desenrolar o DNA. Então, conclusão da história. Os 2 primeiros grupos não alteraram o DNA. O terceiro grupo que colocou um pensamento intencional, assim, direcionado, e uma emoção associada, os filamentos de DNA, eles ficaram alterados em até 25%. Uau! Uau, que da hora! Que Isso está legal. lá no livro... Peraí. Quebrando o hábito? Não. Quebrando o hábito de ser você. Quebrando o hábito de ser você mesmo, né? Muito bem. É isso. Vai lá, experimento 3. Você, pode ir, Tá. você. Experimento 3. Quanto o efeito da emoção humana sobre a saúde e o sistema imunológico do corpo já seja aceito há anos pelas tradições espirituais no mundo inteiro, raramente tal efeito foi documentado de maneira que pudesse ter utilidade para as pessoas comuns. Deixa eu comentar uma coisa que me veio aqui agora que a gente deixou passar. Se a sua emoção afeta o seu DNA, isso prova que conforme você pensa positivo ou negativo, você altera esse DNA positivamente ou negativamente. Então, isso mostra, né, o que a Germânica já trouxe, né, que a maioria das doenças é causada por impactos emocionais, por problemas emocionais, e demonstra o quanto as suas emoções pode também curar. Desde que você altere essas emoções para uma frequência mais alta e positiva. Afeta diretamente. Vamos lá. Em 1991, foi formada uma organização chamada Institute of Health Match, cujo propósito era explorar o poder dos sentimentos humanos sobre o corpo, bem como o papel que as emoções poderiam desempenhar no mundo. Eu tenho para mim que eles já sabem de muito mais coisas, entendeu? Do que eles já divulgaram. Eu tenho para mim que eles já sabem de muito mais coisas. Especialmente o HealthNet escolheu lançar o foco de sua pesquisa sobre o corpo em um lugar que parecia ser a origem das emoções e sentimentos, o coração humano. O trabalho pioneiro dos seus pesquisadores foi amplamente publicado por jornais de prestígio e citado em artigos científicos. Uma das descobertas mais significativas relatadas pelo HealthNet foi a sua documentação sobre o campo de energia de forma ovalada que circunda o coração e se estende para além do corpo. Esse campo de energia eletromagnética existe em uma configuração chamada torus, com diâmetro entre 1,5 e 2,4 metros. Apesar de o campo do coração não ser a aura do corpo ou o prana, descrito nas antigas tradições sâncricas, pode muito bem ser uma expressão da energia que começa nessa área. Com base no reconhecimento de tal campo, os pesquisadores do HealthNet
se perguntaram se poderia existir outro tipo de energia ainda por descobrir, viajando dentro desse campo conhecido. Para testar a teoria, decidiram examinar os efeitos das emoções humanas sobre o DNA, a própria essência da vida. Essência da vida. Então, aqui tem um desenho, gente, do campo eletromagnético do corpo, né, que começa no coração. Tem o campo eletromagnético do coração e tem o campo do corpo, que é a soma do campo do coração e do cérebro, né? Então, você vê que tem um campo dentro do outro. Uai, Cristina, o que é isso? Você vai colocar aí? Você tá muda. Tá, se você conseguir, você põe aí. Então, eu tinha um slide desse campo, só que eu queria ver se estava aqui sem colocar aí primeiro, entendeu? É só você não clicar na janelinha. Vai. Então, vamos. Os experimentos foram levados a cabo entre 1992 e 1995 e começaram isolando o DNA humano em um becker de vidro. Becker é aquele copo, né, de laboratório. E expondo a seguir a uma forma poderosa de emoção conhecida como emoção coerente. De acordo com os pesquisadores principais, Glenn Rain e Colin McCrath, o estado psicológico pode ser criado intencionalmente mediante o uso de técnicas de autogerenciamento mental e emocional, especialmente projetadas, que implicam na quietude intencional da mente, na mudança da consciência para a área do coração e a focalização de emoções positivas. Então, presta atenção, gente. Eles isolaram o DNA, né, num becker, e expôs esse DNA a uma forma de emoção coerente. Emoção coerente é uma emoção intencional. Intencional e positiva, normalmente, né? O coerente normalmente quer dizer que é positivo. Como que eles fizeram isso? Eles usaram técnica de gerenciamento mental e emocional e projetaram essas emoções como? Normalmente isso é meditação, tá? Eu acho que eles estão falando de meditação, pode ser que eles falem aqui mais para frente. Então, a pessoa provavelmente tinha que ficar ali gerando aquela emoção intencionalmente e direcionando aquela emoção ao DNA que estava ali na frente dele, né, no vidro. Então, olha só, quietude intencional da mente é meditação, tá? E na mudança da consciência para a área do coração, ou seja, você já vai conscientemente pensando nas emoções que estão ali na área do coração e focalizando, e a focalização de emoções positivas, que são as emoções coerentes, tá? Eles realizaram vários testes, abrangendo até 5 pessoas treinadas na aplicação de emoções articuladas de forma coerente. Mediante técnicas especiais para análise do DNA, tanto química como visualmente, os pesquisadores eram capazes de detectar as mudanças que acontecessem. Os resultados foram irrefutáveis e as implicações inequívocas. A conclusão foi: as emoções humanas mudaram a forma do DNA. Eu acho que é dessa pesquisa que eu estava falando antes. Sem contato físico e sem tomar outra providência além de simplesmente despertar sentimentos bem definidos em seu corpo, os participantes foram capazes de influenciar as moléculas de DNA no becker. No primeiro experimento, que incluiu apenas uma pessoa, os efeitos foram produzidos pela combinação de intenção direcionada,
amor incondicional e linguagem figurativa específica na molécula de DNA. Nas palavras de um dos pesquisadores, esses experimentos revelaram que intenções diferentes produziram efeitos diferentes na molécula de DNA e fizeram com que ela se enrolasse ou desenrolasse. Claramente, as implicações estão além de qualquer coisa que tenha sido elevada em conta na teoria científica tradicional até o momento. Fomos condicionados a acreditar que o estado do DNA em nosso corpo é imutável. O pensamento contemporâneo acredita que esse estado é uma quantidade fixa. Conseguimos o que temos condições de conseguir quando nascemos. E, exceção feita ao consumo de drogas, produtos químicos e campos elétricos, o nosso DNA não mudará em resposta a qualquer outra coisa que façamos no transcurso da vida. Mas o experimento nos mostrou que nada poderia estar mais distante da verdade. E assim, a epigenética, talvez esses estudos sejam parte, né, de estudos de epigenética, a gente não sabe porque ele não fala aqui, mas está provado já que a gente é capaz de alterar o funcionamento do nosso DNA, não a arquitetura. Mas aí isso daqui já mostra que a gente muda até a arquitetura. Então, a gente muda a arquitetura e o funcionamento do DNA. E por quê? E por quê? Porque a gente é o pincel, a tela, porque a gente é o pincel, a tela, a figura, o pintor, a tinta, entendeu? Que lugar é esse que eu chego à conclusão? Oi? Eu chego à conclusão que o livro mais assim absoluto que eu já li é o Kybalion, que fala o seguinte: tudo é mental. Tudo que existe é mental. E a partir do momento que você domina a arte de pensar intencionalmente, você altera qualquer coisa. A transmutação, o que é a transmutação mental? É você mudar energeticamente a sua mente. E se tudo é mental? Você pode alterar tudo. Exatamente. E tudo é o quê? Tudo. É tudo. Tudo é qualquer coisa. Só que, por que não é tão simples isso? Porque a gente viveu milhares de anos acreditando que a gente é incapaz, que a gente é indigno, que a gente é pequeno, que a gente é, sabe, vítima das circunstâncias. E isso daqui, gente, está escrito lá na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Sabe o que está escrito lá? Vós sois deuses. Vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E o que o cara fazia? Curas. Modificação física das coisas. De tudo que é. Então, se a gente pode fazer aquilo e muito mais, vamos deliberadamente começar a controlar essa máquina. E o que mais vai ser possível, né? A partir do momento em que você tem essa plena consciência. Isso é muito, muito fascinante. E assim, você acha que nós somos os únicos que sabem disso? Não. Sabe, os poderosos sabem disso. A mídia sabe disso. Só que existem intenções e intenções, né? A nossa intenção é mudar a nossa vida para melhor. A gente, além de conhecer isso, a gente conhece as leis do universo. A gente sabe que tudo que a gente lança ao universo, a gente recebe até centuplamente. Só que tem gente que não está preocupado com isso, quer saber do aqui e agora, né? E aí, o que eles fazem? Eles geram medo nas pessoas. Porque a crise, porque a fome, a falta de energia, tudo vai subir, vai morrer de fome, vai adoecer, vai não sei o quê. E aí gera
um estado, uma frequência de medo em muitas e muitas pessoas. E o que isso gera? A mudança. Ai, gente, desculpa aqui. É o carro da. A gente está falando do povo e eles estão passando ali. E aí, isso muda o mundo, só que de acordo com a intenção que eles querem. Como seria a gente não comprar mais essas coisas? E escolher o que a gente vai sentir. Porque de acordo com o que você sente, você cria. O tempo todo. Né? Vamos começar a agradecer pela abundância do mundo, do universo, pela fartura que Deus é, e Deus está em tudo. Deus, né? Nós não estamos mergulhados em Deus, nessa substância criadora de tudo. E a gente não cria através dela, com os nossos pensamentos e emoções. Então vamos parar de patetice, de acreditar nesse monte de coisa, e vamos criar o que a gente quer, com as emoções conscientes. Como que eles chamam aqui? Emoções coerentes, que são emoções positivas. A tecnologia interior para mudar o mundo. Peraí, deixa eu beber um pouquinho de água. O que os experimentos descritos estão nos dizendo sobre a nossa relação com o mundo? O denominador comum dos três é que eles implicam no uso do DNA humano. Não existe absolutamente nada no conhecimento tradicional nos levando a acreditar que o material da vida do nosso corpo seja capaz de produzir um efeito no mundo exterior. Nem há nada sugerindo que a emoção humana possa, de alguma maneira, afetar o DNA enquanto se encontra dentro do corpo do seu dono. Muito menos quando está a centenas de quilômetros de distância. Ainda assim, tal efeito foi precisamente o que ficou demonstrado pelos experimentos feitos. Você entendeu? O DNA não precisa ser seu para você alterar. Isso chama transmutação mental. E isso está escrito lá no Kybalion. Quando você aprende a dominar a sua mente, você muda o seu corpo, a sua realidade, o corpo do outro, a realidade do outro, intencionalmente. Tempo e distância não existem. O que é tempo e distância? É uma ilusão da nossa dimensão. Só isso. Então, você pode estar aqui e o outro está lá no Japão, ou o outro está morando lá na estação espacial. Não importa. Você pode, intencionalmente, com uma emoção coerente, ou seja, uma emoção positiva, alterar aquela pessoa. Como? Às vezes é uma doença que vai se curar, às vezes é uma emoção negativa que vai se desfazer. Porque o que é uma emoção? É uma energia agarrada ali, né? Eu e a Cristina, por exemplo, a gente trabalha com isso, com terapias energéticas que liberam essas emoções agarradas, aprisionadas, como se fossem bolas de ping-pong. Ping-pong não, porque ping-pong é pequenininha, né? Pode ser pequenininha, mas pode ser grande. Pode ser laranjas assim, ó, energéticas, que tá agarrado dentro da pessoa. E que gera dor, sofrimento, depressão, ansiedade, um monte de coisa ruim. E você pode intencionalmente direcionar uma terapia, uma oração, porque a oração é terapia, né? E ajudar aquela pessoa. E é exatamente isso que a gente faz. Por que o tratamento à distância funciona? Por causa disso. Tá todo mundo conectado, tá todo mundo assim, Então, influenciando. você entende por que eu não preciso colocar os ímãs no corpo? Você entende por que eu posso usar o meu corpo ou uma mesa, ou uma representação do corpo para eu tratar alguém? Porque tudo depende de como que eu mentalizo isso. Se eu
eu tenho que me conectar àquela pessoa, de alguma forma, né? Como que eu faço, eu, Dulce? Eu preciso de uma foto da pessoa, no mínimo. Se eu não conheço, eu preciso de uma foto para eu fazer essa conexão, entendeu? Porque é mental. E se eu tiver só o nome, eu nunca tiver visto a pessoa, eu não consigo fazer essa conexão. Não. Mas a partir do momento que você faz essa conexão, é como se você estivesse trocando DNA ali, entendeu? Você é uma conexão energética. E aí você se conecta e você é capaz de ajudar aquela pessoa à distância. Uhum. É interessante quando pensamos em cada experimento separadamente, sem considerar a execução dos outros. Cada um nos mostra alguma coisa que aparenta ser uma anomalia, além dos limites do pensamento convencional. E alguns resultados podem ser ainda mais surpreendentes. Sem um contexto mais amplo, podemos ser tentados a colocar os experimentos na categoria das coisas para dar mais uma olhada um outro dia. Sabe aquelas coisas que a gente acha que deu errado e a gente não está disposto a ficar olhando para aquilo naquela hora? Bom, deixa eu botar aqui nessa caixinha aqui para eu olhar depois isso de novo, com mais atenção, e nunca mais olha. Por quê? Porque é mais fácil achar assim, não, aquilo ali é bobeira, deu tudo errado, né? Ainda bem que os cientistas deram atenção aos resultados, né? Daqui a muito, muito tempo. Mas quando consideramos os 3 experimentos ao mesmo tempo, nada menos do que um abalador paradigma vem à tona. Eles começam a nos contar uma história. Quando olhamos para cada experimento como parte de um quebra-cabeças maior, a história do experimento nos impacta, como a súbita compreensão visual de um desenho de Escher. Olhemos, portanto, um pouco mais profundamente. No primeiro experimento, Poponini nos mostrou que o DNA humano exercia um efeito sobre a vibração da luz. No segundo experimento militar, vimos que não importava se estávamos ou não na mesma sala que o DNA, ou separados por uma distância de centenas de quilômetros. Ainda assim, estávamos conectados às suas moléculas. O efeito era o mesmo. E no terceiro experimento, os pesquisadores do HealthMet mostraram que a emoção humana tem efeito direto sobre o DNA. E que esse último impacta diretamente a matéria que constitui o mundo. Esse é o começo de uma nova tecnologia, uma tecnologia interior, que faz mais do que simplesmente nos dizer que podemos exercer um efeito sobre o nosso corpo. Essa tecnologia nos mostra que esse efeito existe e que funciona. Todos os experimentos sugerem 2 conclusões semelhantes, que são o ponto crucial desse livro. 1. Existe algo lá fora, a matriz de energia que conecta qualquer coisa com o todo restante do universo. Esse campo conectivo explica os resultados inesperados dos experimentos. E 2, o DNA dos nossos corpos nos franqueia o acesso à energia que conecta todo o universo. E a emoção é a chave para podermos usufruir desse campo. O sentimento é o segredo. Então, gente, percebam que todos os livros que a gente já leu até agora convergem. Eles convergem para um mesmo ponto. Para uma mesma e única verdade. Hã? Né? E se você ainda não viu o Sentimento é o Segredo, vai lá na Hotmart e adquira o seu produto. Isso mesmo, isso mesmo. Vamos lá para a nossa escolinha. Aliás, a gente precisa começar Bom, né?
montar a divulgação e trazer mais, colocar nos links, né? Também vai ser bem legal. Isso mesmo. Vamos começar a divulgar. E assim, se você ainda não viu os livros que estão estudados aqui no YouTube, é bom correr, tá? É bom correr e ver logo. Além disso, os experimentos nos mostram que nossa conexão a tal campo é a essência de nossa existência. Se compreendermos como ele funciona e como nos ligamos a ele, teremos em mãos tudo o que precisamos para aplicar o que sabemos sobre esse campo em nossa vida. Convidamos o leitor a meditar sobre o significado desses resultados e conclusões em sua vida. Quais problemas não podem ser resolvidos? Qual doença não pode ser curada? E qual condição não pode ser melhorada? Se formos capazes de usufruir dessa força e de alterar o modelo quântico de onde essas coisas são provenientes. Esse modelo é o campo de energia não reconhecido no passado e que Max Planck determinou como sendo a mente consciente e inteligente. Linda essa definição, né, do Max Planck. É uma mente consciente. E o Caibalion fala, né, que a gente vive na mente do todo. Você tá muda, filha? E que tudo faz parte dessa grandiosa mente, né? Tudo, tá tudo já ali. Realmente, a cada livro que a gente lê, a cada clareza, a cada consciência dessas nossas trocas, tem ficado mais evidente para mim, sabe? Esse espaço de, quando a gente fala, não é dois, né? Não dois, é um. Não dois. É um. E é muito louco isso tudo, cara, muito maravilhoso. A gente fala assim, é muito louco, mas é nesse sentido de ser maravilhoso, sabe? Nesse sentido de, nossa, transcende tudo aquilo que você já viu, tudo aquilo que você já estudou, né? Tudo aquilo que você tinha a ideia de que poderia ser assim, ou de repente você já até sabia intuitivamente, mas não sabia contextualizar, não conseguia trazer para a parte lógica, para a parte cognitiva, e começa a fazer muito sentido, né, todas essas coisas. É maravilhoso. Eu realmente estou assim, encantadíssima com isso. Então, e assim, né, tudo conectado, passado, presente e futuro. Uhum. Não tem tempo e distância. Então, é aquela história. Você quer curar sua criança interior? Você pode, né? Você quer curar pessoas que estão, sei lá na guerra? Você pode. Você quer acalmar crianças que estão lá sofrendo? Você pode. Mesmo à distância. Sim. Né? Então, é muito interessante tudo isso. Verdade. Vamos ficar por aqui? Vamos. E aí a gente dá continuidade no próximo episódio. Amanhã. Sim. Beijo, beijo, gente boa. Pessoal, vamos conscientemente, deliberadamente escolher as emoções coerentes, né? Positivas. Coerente significa positivas. Para você intencionalmente mudar o seu corpo, o seu campo, a sua saúde, a sua realidade, né? E para de patetice. Sabe por quê? Porque você não. Aí você olha em volta e fala assim: não, mas olha aqui. Não, mas não está mudando nada. Eu já me mudei um bocado, tem 6 meses que eu estou estudando essas coisas, fazendo meditação, né, usando meu floral, usando meu óleo essencial, fazendo terapia, ainda não mudou nada. Aí você lembra o seguinte, cara, quantos anos você ficou na vibração errada, no pensamento errado, nas emoções densas, e o quanto disso ainda está aí?
Com certeza. Porque quem disse que eu e Cristina, a gente também... Nossa. A gente é santo? Quem falou? Quem disse? Né? Que a gente, por saber, muda tudo. Não. O saber, o conhecimento, ele é tudo e é nada. Ele só vai ser alguma coisa quando você colocar em prática. Só que essa prática é igual musculação. Você não chega na musculação puxando 200 quilos. Você vai puxar 2, depois vai puxar 3, depois 4, 5, até chegar lá onde você quer. Porque senão você vai se quebrar todo, não vai adiantar. Entendeu? Você chega lá para puxar 200, você não vai nem conseguir. Nem sair do lugar. O que é pior, além de não sair do lugar, dá meia volta, volta para casa e fica lá na patetice total, encolhido. Então vamos fazer isso, vamos fazer devagarinho. E conforme a gente consegue, né? Treinar a mudança de pensamento, treinar a mudança de emoção, treinar a mudança de atitude e de comportamento. E assim a gente muda tudo. É isso que muda o mundo. É isso que muda tudo. Exatamente. E aí, quando a gente ajusta a técnica, né? Quando a gente ajusta o fazer, e aí você coloca essa intenção do todo dia, escorregou, opa, levanta, volta, todo dia, todo dia. Daqui a pouco você começa a imprimir mais ritmo, mas você já aprendeu a fazer. Então, é quando você começa a correr, você não vai sair sabe, você não vai perder a referência, não vai perder o foco, né? Então, aí dá para acelerar de boa e é foguete. Foguete, e vai embora. Bora nessa, gente. Beijo para vocês. Beijo, Dulce. Beijos. Beijo. Até mais. Oxi.